Olá pessoal, tudo bem? A partir desse momento, nós vamos começar a estudar esse livro, o Economics, no capítulo 1, que tem o mesmo título, né, do livro, o Economics, e a gente vai ver por que esse livro, apesar de ter sido escrito há alguns anos atrás, é tão atual para os dias de hoje, é tão importante para os dias de hoje, né? Então, nós vamos estar vendo por que essa economia do Wiki hoje é tão importante para nós, tá? E o interessante desse livro é que ele conta uma nova forma de pensarmos o mundo, né? Antes o mundo era muito fechado, as empresas e as pessoas não se comunicavam tanto, né, quanto agora, né? E as empresas que tinham o seu segredo, vamos assim dizer, o seu capital intelectual em segredo, era o que tinha mais competitividade, mas as coisas mudaram radicalmente. O paradigma hoje é a da colaboração. Quanto mais as empresas colaboram, quanto mais as empresas abrem o seu conhecimento, mais elas ganham visibilidade e mais competitividade elas se tornam no mercado, né? Então, partindo desse novo paradigma, desse novo pensamento da colaboração, é interessante que esse CEO dessa empresa, Goldcorp, o CEO, o diretor-geral, né, da Goldcorp, Rob McLean, ele pegou a ideia do Linux, que é uma plataforma, é um sistema operacional desenvolvido por muitas pessoas. Ele pegou essa ideia de envolvimento de várias pessoas e falou o seguinte: e se a gente aplicasse essa ideia de compartilhamento de informações na nossa empresa? Porque essa Goldcorp não estava indo tão bem assim e ela estava em decadência, com baixa extração de ouro nos lugares onde ele estava participando. E aí ele veio com essa ideia maluca de falar o seguinte: e se a gente compartilhar esses mapas que nós temos, mapa de exploração das minas de ouros que nós temos, e se a gente compartilhar essas informações e pessoas com diferentes conhecimentos e competências pudessem vir e nos ajudar a descobrir quais locais nós temos mais probabilidade de achar o ouro. E é interessante que essa ideia maluca desse Rob deu certo. E as pessoas, geógrafos, geólogos, físicos, matemáticos, se debruçaram em cima dos mapas e dos dados que a empresa tinha e descobriram vários pontos diferentes nesse mapa onde haveria uma possibilidade maior de haver ouro para ser explorado. E então essa empresa começou a usar esse conhecimento coletivo que foi acumulado por essas pessoas para extrair o ouro. E não é que deu muito certo. A empresa estava em decadência, mas rapidamente ele começou a explorar ainda mais o seu ouro. E hoje essa empresa se chama Newmont. Está escrito aqui, né? E é uma empresa gigantesca, é uma empresa que não é apenas uma mineradora, mas é uma empresa de vários setores. E como vocês podem ver aqui, a Newmont, ele está ranqueado agora como a maior mineradora, a melhor mineradora no índice Dow Jones, né? No índice mundial Dow Jones. Ou seja, as empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova York, né, Dow Jones, ela se configura na maior empresa de mineração de ouro do mundo. Então, como vocês podem ver, apenas uma mudança
de forma dessa empresa abrir as suas informações para que as outras pessoas também pudessem contribuir no estudo da probabilidade de haver ouro, mudou a, o resultado da companhia por completo. Eu tenho que dizer que essa ideia desse CEO foi maluca, muito corajosa, mas ele pensou muito além daquilo que dizia o status quo daquela época, né? Que você nunca vai abrir um mapa do mais precioso que você tem, você nunca vai abrir as informações mais preciosas que você tem de descoberta de ouro para outras pessoas, né? Isso você nunca faria. Mas esse CEO, ele usou essa nova forma de pensar, esse novo paradigma de pensar e acabou, então, tendo muito sucesso que até então essa empresa não tinha. Então, esse foi um exemplo, né, muito interessante. E o que acontece? Por que tudo isso está acontecendo e por que tudo isso está conseguindo ter esse impacto que nós estamos vendo agora? Né? Que o mundo da Wikinomics é um mundo novo. Não é o mesmo mundo que era antigamente, mas sim esses avanços tecnológicos permitiram, né, com que novas ferramentas de análise de dados, novas ferramentas que antes não existiam pudessem ser utilizados, principalmente essas ferramentas de tecnologia de informação, capacidade de informação, mas também houve também mudanças na forma de bens e serviços serem inventados, produzidos, comercializados e distribuídos globalmente. Isso mudou radicalmente, né? Hoje a gente pode ver que quando a gente compra no Mercado Livre ou no Amazon, dali a um dia já chega em qualquer lugar do Brasil, né? Aqui em Minas, pelo menos, você compra num dia, no outro dia já está chegando. Dali a dois dias já está chegando, né? Então, a forma e é interessante que essa forma de entrega de produtos hoje de delivery não é apenas a própria empresa que faz essa logística, mas sim são pessoas normais que entram para distribuir esses produtos com os carros próprios, né? Então você vê colaborativamente uma rede de logística sendo montada para distribuição de produtos, né? A gente começa a ver isso. E também tem toda uma mudança no cenário econômico, onde essa questão de contatos, essa questão de custos de transação, né, custos de colaboração também diminuiu muito, e isso fez com que houvesse esse novo mundo do Wikinomics e aí então mudasse totalmente o padrão que estava sendo feito agora para novos padrões de business, né? O que nós vamos ver nesse livro inteiro. Tá? Então, os exemplos atuais, né, a gente pode ver, por exemplo, o Wikipédia, em que você tinha antes a mídia tradicional e a mídia agora distribuída. A mídia em que qualquer um pode postar, qualquer um pode fazer a sua notícia, né? Você ganha-se em variedade e ganha-se é, em fontes diferentes de informações, mas também existe, é claro, o outro lado, né, da confiabilidade dessas informações. Mas o fato é que o Wikipédia mudou a forma como nós acumulamos conhecimento e construímos conhecimento. Um outro também exemplo muito claro é o YouTube, né, em que antes você tinha
um fornecedor de conteúdo para milhares e milhões de usuários. Mas hoje nós temos praticamente qualquer pessoa com um celular consegue ser um criador de conteúdo, jogar o seu vídeo no YouTube ou no TikTok, em qualquer outra plataforma, e fazer com que aquele seu conteúdo seja divulgado para as outras pessoas. Da mesma forma, o Instagram, o Facebook, em que você vai fazer o seu próprio conteúdo, né? Você vai fazer, você é uma parte participativa dentro desse ecossistema de pessoas que fazem a plataforma funcionar, né? E não apenas unilateral, mas agora são relacionamentos bilaterais, né? Você tem a plataforma, você uma hora você é o consumidor daquela plataforma, do conteúdo, num outro momento você é o fornecedor de conteúdo para aquela plataforma. Então é isso que está acontecendo, essa via de mão dupla, né, na forma como nós construímos e consumimos os produtos informacionais. É isso que está acontecendo. E existe, logicamente, né, alguns pontos positivos e pontos negativos dentro desse cenário, né? Os pontos negativos são que coisas mudam, as coisas vão mudar constantemente, vai ser muito mais vulneráveis aos ataques que a gente não consegue controlar, né? As redes criminosas vão atacar muito mais, as empresas já estabelecidas vão estar sendo constantemente ameaçados, né? E os produtos privados, os produtos pagos, vão se tornando cada vez gratuitos por novos modelos de negócios, né? Então, para as pessoas que já estão agora no mercado, isso não é um bom sinal, né? É um sinal em que vai haver mais competição, vai haver mais acirramento. Vocês estão vendo aí a Globo perdendo programações que eles de esporte que antes era praticamente imbatível, né? Futebol, campeonatos e tal, mas hoje já não está sendo mais assim, né? Porque o peering, a colaboração, o economics está entrando dentro dessa indústria. E quanto aos pontos positivos, né, a gente vai ter mais trabalhos, mais inovações, pessoas novas, pessoas com novas ideias vão trazer coisas diferentes, maior responsabilidade para o governo e tirar milhões de pessoas da pobreza. Com essas novas informações, cada vez mais o governo vai ficar cada vez mais municiado de informações para trabalhar, né, e a maior possibilidade de criação. Antes a gente tinha que ter uma câmera sofisticada. Hoje qualquer um com um celular consegue ser o criador de conteúdos. E qualquer pessoa pode ser uma fonte de conteúdos daqui para frente. Então, esses são alguns pontos positivos que podem ter, né? E o que acontece quando as pessoas estão empoderadas para poder interagir dessa forma, colaborar dessa forma, começa a criar esse exército de pessoas que vão estar o tempo todo criando também e consumindo ao mesmo tempo, né? Por que isso é possível? Né? Porque hoje a gente tem um computador desses ou um celular já consegue fazer a colaboração, a participação a um custo muito baixo. Você quase nem tem muito mais despesas para você entrar nesse mercado, né? Um menininho de 5 anos de idade com um computador, com um Minecraft, consegue ser um youtuber famoso e comprar 2 casas para ele, né, de 5 anos de idade, né? Então, isso que vai acontecendo. O amador
vai dividir o mesmo espaço com os profissionais. É isso que vai começar a acontecer. Claro que os profissionais sempre têm mais profissionalismo, mas os amadores que antes tinham que trabalhar nessas grandes empresas podem trabalhar por conta própria. O peering, nós vamos falar muito sobre o peering, que é a participação individual, né, coletiva, é tudo que vai ser o principal motor dessa nova economia baseada em Wikinomics. Tudo que uma pessoa precisa de um computador, uma conexão de rede e criatividade para se juntar à economia, né? E criação de valor rápida e fluida, né? Cada vez mais essas coisas virais vão e voltam, já vão e acabam rápido, né? E nova e dura regra empresarial: use a colaboração ou você morra, ou você vai morrer, né? Então, essa é a tônica da vez agora, que as empresas precisam estar se atentando para isso. É por isso que nós estamos estudando, né? Porque vocês vão estar trabalhando nas empresas daqui para frente. Então é muito necessário que a gente já esteja antenado e reconhecendo e sabendo como agir dentro desse ambiente que está se formando agora, né? Por exemplo, tem um exemplo aqui no livro muito interessante, que a era da participação no espaço médico, em que esses pesquisadores desse laboratório Olson usaram um supercomputador para analisar medicamentos para a cura da AIDS. E aí então eles criaram essa iniciativa chamada Fight AIDS at Home, né, que significa cada pessoa que tem uma capacidade computacional livre na sua casa, ele pode usar para fazer pesquisas de cura da AIDS. Olha que interessante, né? Então, ele vai fazendo, cada um doa uma capacidade ociosa do seu computador, o computador não fica ligado o tempo todo, ou quando fica também, ele fica com a capacidade ociosa, e aí ele vai contribuindo com essa plataforma na nuvem para fazer esse tipo de pesquisas, né, contra o AIDS. É interessante, né? A IBM aí está encabeçando esse tipo de participação no espaço médico, né? Um outro exemplo, como eu acabei de dizer, é a Britânica versus a Wikipédia, né? A Britânica era um conjunto de livros desses daqui em que poucas pessoas, os mais eruditos e os mais, vamos assim dizer, aquelas pessoas que mais tinham conhecimento que escreviam os verbetes, né, é, nesses livros. Mas agora o Wikipédia, ele começou um pouco duvidoso, as pessoas falam, não, mas não tem confiança, não tem confiabilidade. Mas a partir do momento em que as pessoas escrevem e outras pessoas revisam aquilo que está escrito, e colocam as suas referências bibliográficas, o que está escrito no Wikipédia é infinitamente mais abrangente, de muito mais alcance, com muito mais verbetes escritos ali do que essa enciclopédia britânica, né? E acabou se tornando, apesar de toda essa discriminação que o Wikipedia ainda sofre, acabou se tornando hoje a principal referência de conceitos, né, na internet. É impressionante, qualquer coisa que a gente coloca lá, o primeiro que aparece é o Wikipedia, né? Esses dias eu estava pesquisando sobre da Segunda Guerra Mundial, e aí você coloca lá Pearl Harbor, a primeira coisa que aparece é a Wikipédia, né? Você coloca lá a guerra tal,
e é o primeiro que aparece, é o Wikipedia, né? Então, como ele já se tornou referência. E junto com isso, a P&G também está aumentando o ritmo de inovação, principalmente chamando os pesquisadores de fora para ajudar os seus pesquisadores de dentro a sustentarem a inovação. E interessante que hoje 50% já das ideias que a P&G, Procter & Gamble, que é uma empresa gigantesca de vários produtos, eles produzem já com as ideias vindo de fora. Então, ele criou essa rede Innocentive e é aberto para o público externo, para que esse público externo tenha alguma solução, né, de P&D em troca de um valor financeiro. Então, aqui a gente está vendo aqui esse novo programa da P&G, Connect and Develop, ou Connect e Desenvolva, né? Sourcing the Creativity of the World, ou seja, pegando a criatividade do mundo, né? Ou buscando a criatividade no mundo. Então, é uma forma dessa empresa de abrir o seu capital, abrir as suas necessidades, fazer com que pesquisadores do mundo inteiro participem dentro do seu processo de desenvolvimento da inovação a partir desse programa Connect, Develop, né, e Desenvolva. E isso aí o que faz? Né? Esse tipo de novas ideias, eles vêm massacrando as ideias antigas. Algumas inovações causam ameaças gigantescas ao modelo de negócios existentes. Né? Por exemplo, os cinemas. Né? Se não fosse essas novos lançamentos e as pessoas quererem assistir no cinema, hoje nós temos vários filmes, né, de streaming, né? Eu estou pegando aqui a Amazon Prime, por exemplo, né? Em que você tem uma variedade de filmes, pode ser Netflix, pode ser Disney Plus, HBO, Max, Paramount, tem vários fornecedores hoje de filmes através do streaming, que faz com que essas indústrias antigas acabem desaparecendo. Né? Pelo menos o cinema ainda continua, mas as videolocadoras já eram, né? Já acabou, né? Não existem mais. Né? Então, é interessante que quando, por exemplo, né, essas grandes plataformas colocam um filme ou um conteúdo nessas plataformas, as outras pessoas também vão participando, vão ranqueando, vão dando a relevância nesses filmes, e essa participação das pessoas faz com que a recomendação de novos filmes para os perfis de clientes se tornem cada vez mais refinados. Então vocês podem ver que até numa plataforma de streaming existe esse tipo de participação coletiva, e esse conhecimento da participação coletiva vai apurando ainda mais os perfis de pessoas, de usuários, perfis de roteiros de conteúdo, de vídeos que vão sendo elaborados para que haja um refinamento do conteúdo que vai ser passado. Né? Então, isso vai ser cada vez mais obrigatório, isso vai ser algo cada vez mais presente no mundo de hoje e depois no futuro também, e todos nós seremos protagonistas do que está acontecendo. E isso pode trazer algumas promessas e alguns perigos. Né? As promessas aqui pode dar poder aos indivíduos e organizações conectadas para criar uma riqueza de forma
nunca vista até então, né? Então vocês podem ver aqui essa figura que cada um traz a sua contribuição, cada um traz aquilo que a peça que estava faltando, né? Então a construção agora é uma construção coletiva, mas também poderá causar transtorno para as empresas e indivíduos que não consigam acompanhar essa mudança implacável, né? Então, as empresas que não estiverem em sintonia com isso, elas vão acabar, né? Elas vão acabar mesmo, né? E é interessante o que esse pesquisador Lanier fala, né? Que é desejável que a influência esteja concentrada em um gargalo capaz de canalizar o coletivo com o máximo de veracidade e força, né? Então, olha que interessante, né? Por causa dessa questão de que cada um agora traz a sua peça que está faltando, né, no tabuleiro geral, né, é necessário que tenha um gargalo, é necessário que tenha alguém que faça o filtro. Esse filtro vai ter que ser cada vez mais forte para que canalize o coletivo, né? Não entre qualquer coisa, porque dependendo da situação, se entrar qualquer coisa, aí vai virar o caos, né? Então, vai ter que ter um filtro cada vez mais forte que filtre aquilo que está sendo entrado para que não cause distorções, né? E a atividade colaborativa está ameaçando interesses, assim fazendo surgir mais barreiras, sejam elas de capital financeiro, físico ou humano. Então, cada vez mais essa participação, eles vêm detonando o status quo, e então cada vez mais a legislação, as pessoas que estão sendo afetadas vão reagir, né? É interessante como acontece isso, né? A tecnologia vem primeiro, e depois a legislação vem acompanhando depois os reflexos dessa tecnologia, né? Então, o primeiro acontece o fato do desenvolvimento da inovação para depois vir a regulamentação, né? Não é possível vir a regulamentação antes da tecnologia. Então, é sempre assim, né? A inovação no mercado faz uma coisa, lança, por exemplo, o Uber, e aí dá aquela confusão entre taxistas e motoristas de aplicativo, vocês lembram, né? Essa briga que teve entre taxistas e motoristas de aplicativo, e aí vem a lei e vem legislando em cima dessa questão, né? Então vai sendo assim que vai acontecendo, né? E também, Howard, que é outro pesquisador, ele diz que o coletivismo envolve coerção e controle centralizado. Ou seja, você tem que ter esse filtro, você tem que ter esse controle e coerção, né? E a ação coletiva envolve autosseleção livremente escolhida e coordenação distribuída, né? Ou seja, hoje qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode criar algo, colaborar com algo, mas essa ação coletiva ele precisa ser autoselecionado. Quem que faz isso? É a própria plataforma, né? A plataforma coloca regras e também as pessoas que participam dessa plataforma colocam regras dizendo, não, esse é bom, esse é ruim, né? Esse não vale a pena, né? Então, a própria plataforma é que vai colocando. E a revolução da participação, ele abre novas possibilidades para que as pessoas desempenhem papéis ativos, né? Então, o que era cada pessoa antes ficava quietinho, né? Hoje pode se aproveitar dessas pessoas que vão estar cada vez mais entrando para colaborar, e com isso as pessoas vão ter, essas empresas que optarem pela colaboração vai ter um sucesso sem precedente, né? Então isso são promessas e perigos desse Wikinomics que nós estamos
falando aqui, contando a história, né, do Wikinomics, né? Então, veja bem aí o TikTok, né? De uma hora para outra a plataforma entra no mercado e toma uma proporção enorme, qualquer um pode participar, né, e começa até a ameaçar já plataformas muito mais estabelecidas como o YouTube, né? Então é interessante como é que vai acontecendo estas interações. Eu trouxe aqui um exemplo também do Waze. Eu não sei se hoje o Waze ele ainda continua com esses desenhinhos, né? E é interessante que quando a gente tem esse Waze, né, nesse caso aqui, muitas pessoas aqui vão falando que esse trecho está congestionado, então o próprio software já fala que é melhor então você fazer esse, esse atalho, né, e ir por outro caminho, escapando dessa rota congestionada. Então, é interessante o que a colaboração vem fazer, né? O que a colaboração, as pessoas que vão falando, ó, está congestionado, tem polícia lá na frente, tem um acidente aqui, tem um radar ali, tem o preço de gasolina é melhor nesse posto. Então, as pessoas vão colocando o seu conhecimento colaborativo daquilo que está acontecendo. E aí você tem um GPS de extrema qualidade alta, né? O que os GPS antes não conseguiam fazer, que é exatamente determinar aqui o lugar onde tem congestionamento, ou o lugar onde está tendo um blitz, ou o lugar onde tem um radar, né? As pessoas, pelo fato das pessoas compartilhar essa informação de graça, esse tipo de solução ele se torna altamente valiosa para todos, né? Todos ganham com isso. Agora é interessante como é que essa pessoa que inventou essa plataforma, essa ideia da plataforma, deve estar ganhando, não é verdade? É interessante isso. E essa nova promessa da colaboração é interessante porque ele substitui as várias hierarquias que existiam antes, né, nas empresas pelo peering, pelo esse contato pessoa a pessoa rápido. Vocês podem perceber nessa foto que essa pessoa está se comunicando diretamente com todas as outras pessoas aqui, integrando talentos, indivíduos e organizações diferentes. É interessante como acontece hoje, né? Hoje a gente pode estar fazendo reuniões à distância com pessoas de vários locais diferentes, contribuindo, né? Cada um colaborando com uma parte, né? Então, é isso que está acontecendo aqui na internet, né? O impulsionamento de uma nova era, uma plataforma global, uma guinada econômica e social. É isso que a promessa que essa nova era da colaboração promete, né? Promete fazer com que, através de conhecimentos e através de habilidades distribuídas por aí, mas também uma inteligência coletiva, consiga ser agora o motor dessa nova era da colaboração. E com isso a gente cai nos princípios da Wikinomics, que são 4: abertura, peering, compartilhamento e ação global. Nós vamos estar estudando isso ao longo do livro inteiro, né, que essa nova arte e ciência do Wikinomics é diferente daquilo que era até então, desse pensamento empresarial tradicional, né? Então, eles achavam que até então
as melhores cabeças estavam dentro da empresa, né, protegiam essa propriedade intelectual, né, muito, né, e o foco estava nos clientes, né, e não no compartilhamento, né, um pensamento global, ação local, boa gestão e controles, execução eficaz. Só que hoje já está mudando cada vez mais e nós vamos estar estudando isso ao longo de cada capítulo, né? Eu vou falar rapidamente desses 4 princípios que vão nortear o livro inteiro daqui para frente. Tá? Abertura, né? É interessante a gente ver como é que essa questão de você não ficar fechado, mas sim abrir, né? Olha só que exemplo interessante do MIT Open Courseware, né? Que o curso, né? Online do MIT, hein? Do MIT de graça ainda. Se você quiser fazer, você pode fazer. Ele tem franqueza, transparência, liberdade, flexibilidade, engajamento, acesso. Você pode acessar quando você quiser, né? A TI permitiu fazer isso, né? Esse MIT, por exemplo, OCW, né? Open Courseware, ele fala o seguinte aqui embaixo, ó, o futuro do aprendizado com OCW, Open Courseware, is at your fingertips, ou seja, está ao alcance do seu dedo, né, ao alcance da sua digital, né? Então, olha que interessante, né? Você pode fazer um curso hoje do MIT, quem diria você fazer um curso aberto que tem lá no MIT e ainda receber certificados por lá, dependendo da forma com que você estiver fazendo, né? Então, isso é uma coisa impressionante, é o ser aberto, né? O peering, né? É interessante que hoje você no Linux, por exemplo, você tem várias versões do Linux sendo feitas, né? Através de pares. Um ajuda aqui, outro ajuda ali, e aí você tem várias versões, e essas várias versões estimam aí o mercado do Linux hoje em 10 bilhões de dólares, né? Porque as customizações, os serviços que vão vir por trás disso é grande, né? Enorme. E tem esse Instituto Australiano de Biotecnologia da Cambia, que é muito interessante, que eles usam esse Biological Open Source, que eles, ao invés de eles cobrarem pelo know-how biotecnológico, eles verificam, opa, aquele lugar ali está precisando, né, de um incentivo em biotecnologia, então eu vou compartilhar o conhecimento que eu tenho para que aquela região desenvolva uma variedade de arroz melhor, por exemplo. Para que aquela região, por exemplo, lá da... Estou dando um exemplo, tá? Vamos supor que você tem um banco de dados sobre um conhecimento genético sobre mandioca, por exemplo, e você vê que tem um lugar, uma região do mundo lá na África em que eles precisam dessa informação, mas essa informação, se for muito cara, eles não terão acesso, então você compartilha esse conhecimento com essa região, os pesquisadores daquela região sobre aquela mandioca, e isso incorpora dentro do produto deles, né, dentro do vegetal deles, e eles conseguem produzir mais, por exemplo. Essa transferência de tecnologias acontecem, né, por meio de colaboração, por meio do peering. Também, né, esse compartilhamento é algo que está cada vez mais visível para nós, né? A entrada da digitalização, a facilidade com que nós temos de ter acesso a esse conteúdo, isso chama custos marginais iguais a zero, né, com economia de escala gigante. É interessante, antes, quando eu tentava tocar o violão, a gente ficava fazendo algo que
o pessoal de hoje já não faz mais, que se chama tirar de ouvido, né? O que é tirar de ouvido? Uma música de ouvido. A gente ouvia a música várias vezes e ficava tentando tirar acorde por acorde ou nota por nota. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já tem aí milhões, milhares de tutoriais ensinando os diversos tipos de músicas, né? Mas antes não era assim. Hoje, quem mais compartilha tem mais seguidores. E quem tem mais seguidores tem mais relevância. Quem tem mais relevância ganha mais dinheiro. É assim que mudou completamente, né, o paradigma do que era antes do que é hoje. Então, o compartilhamento faz parte. Né? Veja bem, né, como é que nós tivemos aqui o Skype, né, nos 4 anos, o quanto que ele evoluiu, né? E já estava pensando já que evoluiu muito. Depois veio o Twitter, depois veio o Gmail, depois veio o Facebook. Olha como o Facebook cresce. E olha só o que acontece com o WhatsApp, né? Essa economia do compartilhamento, essa economia, opa, ó, se você usar o WhatsApp, eu vou poder comunicar com você. Vai lá, coloca também o WhatsApp para você. E assim vai, né? E assim as pessoas vão compartilhando, as pessoas vão falando aos outros, né, o que está usando, e isso causa esse tipo aqui de crescimento exponencial. Veja bem, nos primeiros 4 anos de crescimento depois do lançamento. Então, teve 4 anos aqui, o WhatsApp atingiu 400 milhões de usuários ativos mensais depois de 4 anos, enquanto que no máximo aqui o Facebook nem chegou a 150 milhões. Né? Então, olha só que diferença é essa questão do compartilhamento. E é interessante que o brasileiro, eu acredito que o brasileiro é o que mais compartilha. Eu já tive algumas vezes que eu recebi algumas coisas e eu nem assisti tudo, eu já assisti o início e depois eu compartilhei. A hora que eu assisti tudo, depois eu falei, nossa, não devia ter compartilhado. O brasileiro, a característica do brasileiro é compartilhar bastante. Né? Então, para vocês verem como é que isso acontece. E, finalmente, né, nesses 4 pontos, o ponto agir globalmente é o que nós vimos, é o que nós estamos vendo aqui na Apple. Né? Veja bem, nas Ilhas Galápagos, né, o isolamento fez com que aquelas espécies só fossem encontradas naquela região. Mas e quando esse isolamento é removido? O que vocês acham que pode acontecer, né, com os animais da Ilha Galápagos? Né? É isso que está acontecendo hoje globalmente, tá vendo? Então, a cadeia de suprimento da Apple é algo impressionante, né? Vem 42% da China, 32% do Japão, 28% dos Estados Unidos, 19% de Taiwan e 6,5% da Europa. Né? Então, olha só como é que a Apple hoje está organizada em termos de suprimento da sua cadeia, né, de produção. Né? Então, cada vez mais hoje a globalização, a China e a Índia vão tendo mais visibilidade nos ecossistemas planetários para projetar, abastecer, montar e distribuir os produtos globalmente vão acontecendo. Né? E a facilidade de estabelecer padrões em várias regiões geográficas vão acontecendo. Né? Então, mais uma aqui, né? Como a Apple ela só tem o desenho lá na Califórnia, né? O resto lá a Samsung entra com vários produtos, vários componentes dele lá em Shenzhen, na China. Né? Aqui também outras empresas aqui, que eu não estou enxergando direito, vão nos Estados Unidos, né? Na Itália, em Taiwan, né? Aqui na Alemanha, no Japão, todos eles vão contribuindo, né, para que monte
um iPhone, né? Então o iPhone ele é resultado não apenas de um local, ou não apenas de uma tecnologia, mas sim é uma junção de várias tecnologias que vêm do mundo inteiro. Então, esse tipo aqui de cadeia, de coordenação de cadeia de suprimentos do mundo inteiro, carregados a partir de caminhões, trens, aviões, etc., chegam lá em Shenzhen, que é montado e distribuído para o mundo. Né? Então, isso é agir globalmente hoje. Né? O mundo está repleto de oportunidades para educação, trabalho e empreendedorismo. Só é necessário ter habilidade, motivação, capacidade de aprender durante toda a vida e um nível básico de renda para se conectar. Né? Hoje, nós, com 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo, a inovação pode vir de qualquer lugar. Né? Tem gente muito bom aí, né, no mundo inteiro. Então, qualquer pessoa pode ser fonte hoje de inovação. Então, para terminar esse capítulo, né, então, para prosperar desse mundo do Wikinomics, então, 4 princípios que nós vimos: abertura, o peering, compartilhamento e ação global. Então, vence quem sabe aplicar esses conhecimentos. E o ultrapassado já não se encaixa mais nesse ambiente que nós estamos conversando. Né? E aí, 7 novos modelos de colaboração em massa vão existir, que nós vamos ver durante o livro inteiro, que é Pioneiros do Peering, Ideágoras, Prostumers, Novos Alexandrinos, Plataformas para Participação, Chão de Fábrica Global e Local de Trabalho Wiki. São esses os capítulos que serão estudados, cada grupo vai estar fazendo o seu trabalho em cada um desses capítulos e nós vamos estar assistindo e estudando o que cada capítulo tem a dizer, tá ok? Então, por enquanto é isso, agradeço e daqui a pouco nós vamos estar de volta aí no segundo capítulo também. Um forte abraço, pessoal!